Criticar um projeto de lei pode virar desinformação? Foi isso que a Advocacia Geral da União tentou fazer ao pressionar o X contra publicações de cidadãos comuns. O detalhe: quem comanda o órgão é Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal. Quando o governo passa a interferir no debate público, o risco vai muito além de um caso isolado. Entenda o que está acontecendo e por que isso importa. Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira, presidente da Gazeta do Povo. Hoje, um pouco rouco. Meus caros, a AGU, Advocacia Geral da União, comandada pelo Jorge Messias, o mesmo que vai ser sabatinado no Senado na próxima semana para uma vaga no Supremo, protagonizou mais um episódio lamentável de censura. O órgão notificou a plataforma X, o antigo Twitter, para que removesse ou rotulasse como desinformação publicações de cidadãos comuns que discutiam e criticavam o projeto de lei da misoginia que está em tramitação no Congresso. Entre os alvos estava a jornalista Madeleine Laxo, que depois foi, por assim dizer, liberada por ser jornalista, e o comediante Léo Lins, além de outros comentaristas e usuários comuns que, gostem-se ou não do tom, inclusive irônico algumas vezes, estavam fazendo algo que é absolutamente central em qualquer democracia: discutindo, criticando, expondo projetos de lei. A iniciativa foi conduzida por um órgão da AGU, que eu já mencionei aqui anteriormente, a chamada Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, mais ou menos esse é o termo. Aquilo que, na prática, vem se configurando como uma espécie de Ministério da Verdade orwelliano. Mas vamos direto ao ponto, ao núcleo da nossa crítica. Substancialmente, o que nós temos aqui? O que temos é a liberdade de expressão na sua dimensão, por assim dizer, mais legítima, mais elementar, mais indiscutível, que é a crítica a leis e a projetos de lei, sendo brutalmente violada, sendo esmagada no seu núcleo mais essencial, sob o comando de alguém que pretende integrar a mais alta corte do país. Se ainda pudesse haver qualquer dúvida, por parte de qualquer senador, quanto à absoluta inadequação da aprovação desse nome, Jorge Messias, esse episódio deveria ser suficiente para dissipar qualquer dúvida, qualquer hesitação e por completo. Nada, absolutamente nada, nenhum interesse político, nenhuma, por assim dizer, conveniência institucional, nenhum tipo de negociação ou conchavo, nada justifica a aprovação de um candidato que nós poderíamos chamar com justiça, e perdoem talvez a dureza do termo, de liberticida. Nada justifica um candidato que vai ficar um perfil que poderá permanecer por décadas, definindo os rumos, os contornos do direito no Brasil. Votar pela aprovação de Messias na sabatina é traição ao país e cumplicidade com o arbítrio e a supressão das liberdades fundamentais. Volto a esse tema, já o tínhamos manifestado na semana passada, e volto a dizer que isso não tem nada de pessoal. Não diz respeito à personalidade do candidato. Não se trata aqui de análise das intenções, por assim dizer, subjetivas, de fazer análises de juízos psicológicos. Nem mesmo duvido que ele possa julgar estar fazendo algo bom para o país. Mas isso só agrava o problema, porque se trata de algo muito objetivo. Quem atua na prática para restringir o debate público no seu núcleo mais essencial simplesmente não reúne as condições mínimas para integrar o órgão máximo do Poder Judiciário. O que está em jogo aqui é o nosso futuro como nação livre e democrática. Esse é o núcleo da análise da opinião da Gazeta do Povo hoje. Mas vale a pena permanecer um pouco mais, talvez, para refletir sobre os fundamentos dessa visão. É importante compreender com precisão a gravidade do que está acontecendo. Há dimensões da liberdade de expressão, que admitem variações legítimas entre diferentes países. A liberdade de expressão não é, de fato, absoluta. Há diferentes tipos de restrições legítimas e que variam de país para país. Vamos pensar, por exemplo, um pouquinho na extensão dos crimes de incitação, ou mesmo no grau de tolerância à crítica religiosa. O Brasil, só para a informação, adota um modelo restritivo no caso da incitação e mais liberal na crítica religiosa. A França adota outro modelo e os Estados Unidos um terceiro. Mas aqui, no caso da AGU, é diferente. Aqui estamos diante de algo que não admite relativização. Aliás, eu exponho tudo isso com mais detalhe num curso sobre liberdade de expressão que está disponível gratuitamente na plataforma da Gazeta do Povo.
São 9 aulas, e na primeira, aquilo que eu vou resumir aqui hoje, fica muito claro. E eu estou divulgando esse curso aqui agora, porque fica manifesto que a opinião que estamos manifestando hoje não é algo circunstancial, casuístico, oportunista. O curso é de 2022 e traduz uma tradição de décadas, de séculos mesmo. No caso que estamos comentando hoje, sobre a remoção de postagens que discutiam a lei de misoginia, nós estamos no coração da liberdade de expressão enquanto pilar estrutural da democracia. E não é difícil de entender, as razões são simples. Vejam, é da essência da democracia que a formação da vontade coletiva passe pelo debate público amplo, livre, e gosto dessa expressão, desimpedido. O Congresso Nacional é precisamente o espaço institucional em que essa vontade se expressa a partir daquilo que é discutido na sociedade. Restringir a liberdade de criticar leis ou projetos de lei é romper esse elo entre sociedade e seus representantes. É transformar o processo legislativo e o próprio processo democrático em algo tutelado. É esvaziar a própria condição de legitimidade do governo da maioria. Suprimir a mais ampla e desimpedida liberdade de discutir e criticar leis ou projetos de lei é suprimir a alma do governo da maioria. Só espíritos muito autoritários, mas muito mesmo, podem cogitar de fazer essa restrição. Na notificação que a Advocacia Geral da União enviou ao X, pedindo que removesse as postagens, uma das justificações, talvez tenha sido a principal, a notificação é curta, um dos motivos era a de que essas postagens mencionavam um texto de lei, um artigo, sobre formas de misoginia, um artigo que elencava formas de misoginia, que não constou do projeto tal qual foi aprovado no Senado. Meus caros, vejam a miopia. Trata-se de um artigo, de um texto de lei, que fez sim parte do debate, constava de outro projeto que não foi aprovado, mas que foi considerado e que pode voltar a ser incluído na Câmara dos Deputados quando o tema for pautado lá. Ao ser discutido na Câmara dos Deputados, o tema volta integralmente. Pode haver uma mudança substancial no próprio texto. O que está em discussão aqui é o tema de forma integral. Se deve ou não punir a misoginia como crime, qual o seu conteúdo, de que forma deve ser punido. Eu já adianto que nós somos contrários ao modelo da discussão como ela está ocorrendo, mas não é isso que está em jogo aqui agora. Todos esses elementos fazem parte do debate. E, portanto, é natural que os cidadãos discutam sobre todo o conjunto, né? Sobretudo porque não foi ainda aprovada definitivamente a própria lei. Então, ainda que pudesse haver imprecisões em uma ou outra postagem, se um artigo está em outro projeto, e vejam, os cidadãos comuns nós não estamos obrigados a um rigor técnico, temos liberdade para discutir, né? E vejam que em muitos dos casos que foram atingidos por essa decisão da AGU, sequer havia imprecisão, né? Mas ainda que houvesse, jamais poderia haver supressão de conteúdo ou tentativa de responsabilização. É mais ou menos como se a AGU pensasse que os deputados precisassem de tutela para formarem a sua opinião, como se pudesse alguém se considerar árbitro do que pode ou não ser dito ou discutido e quais os parâmetros dessa discussão. Isso não é apenas errado, é intelectualmente grosseiro e institucionalmente perigoso. Isso nos remete ao segundo ponto da monstruosidade dessa iniciativa. Em qualquer arquitetura institucional minimamente saudável, o executivo não pode ser, nunca, árbitro do que é verdadeiro ou falso no debate político. Quando o governo passa a atuar dessa forma, ele deixa de ser parte do debate, passa a ser seu controlador. Como pode alguém não enxergar algo tão óbvio? Um terceiro ponto merece ser mencionado: o mecanismo utilizado. Não há aqui ordem judicial. Há uma notificação extrajudicial que pressiona uma plataforma privada a agir como instrumento de regulação do discurso. É o Estado, em concreto o Executivo, expandindo o seu poder por vias indiretas, contornando garantias básicas do devido processo legal, utilizando as redes sociais como armas do seu desgoverno e do seu despotismo. Não posso deixar de mencionar uma quarta aberração: o critério. A AGU se apoia em checadores de fatos para qualificar conteúdos sobre projetos legislativos, muitos ainda em tramitação, como desinformação. Consideram essas discussões desinformação. Isso é um erro conceitual elementar. Nós estamos aqui no campo da opinião, da análise, da crítica, não no campo dos fatos brutos. Tratar interpretação como desinformação
é abrir caminho para a censura de qualquer divergência. Vocês conseguem compreender a gravidade disso? Transformar opinião em matéria de verdade oficial é abrir a porta para que qualquer divergência seja tratada como erro e, portanto, silenciada. A análise, a interpretação, manifestações no campo da opinião, a crítica, se forem tratadas como fatos, significa que você está agredindo, limitando a liberdade. Isso é uma grosseria intelectual surpreendente e insuportável. A AGU recuou no caso da Madeleine, por ela ser jornalista profissional, por não ter feito qualquer confusão quanto aos textos e porque a repercussão negativa da tentativa de censura foi ampla. Mas e os demais? E se o caso da Madeleine não tivesse sido divulgado como foi? Além disso, sequer pediram desculpas ou reconheceram publicamente o erro. O resultado disso tudo é evidente. Se aceitarmos esse tipo de prática, passaremos a conviver no Brasil com dois centros de poder com capacidade efetiva de restringir indevidamente a liberdade de expressão. O Judiciário, como vem ocorrendo sistematicamente há 7 anos, e agora o Executivo. É fundamental reagir. Órgãos de comunicação, formadores de opinião, professores de direito, entidades da sociedade civil, não nos calemos. Não toleremos tanto arbítrio. E, sobretudo, senhores senadores, a responsabilidade nesse caso recairá de forma direta e inequívoca sobre os ombros dos senhores, sobre os senhores. A atuação da AGU nesse episódio desqualifica da maneira mais definitiva e irretorquível possível a possibilidade de Jorge Messias ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A aprovação de seu nome, nessas circunstâncias, será um endosso explícito a esse modelo de restrição da liberdade de expressão. O modelo, o momento, exige algo simples, mas muito efetivo e, ao mesmo tempo, raro: coragem. Coragem para dizer o óbvio e cumprir os próprios deveres. Porque, sem liberdade de expressão, não há democracia. Há apenas poder, sem controle, sem limite, sem vergonha. O tema principal eu encerro aqui hoje, mas nessa mesma linha, eu não posso deixar de mencionar, só mencionar, outro conjunto de movimentos e decisões gravemente equivocadas, aberrantes mesmo, que se deram na semana passada. Os detalhes da nossa crítica, da crítica da Gazeta do Povo, vocês vão poder ler nos nossos editoriais, alguns já publicados e outros que serão publicados nos próximos dias. Um senador da República, e agora pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, torna-se réu por críticas ao presidente Lula. Um deputado, Eduardo Bolsonaro, é condenado por críticas a uma colega de parlamento, a Tabata Amaral. Um líder religioso, o Silas Malafaia, responde a processo de calúnia por críticas a generais. Parlamentares passam a ser constrangidos e ameaçados com a perda do cargo por ministros do Supremo por exercer uma de suas funções mais elementares, propor investigações. Vejam, tecnicamente, cada uma dessas 4 atitudes e decisões é equivocada. Mas eu não quero me deter nisso. O que nos assusta aqui na Gazeta do Povo é o padrão. A relativização da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar abriu espaço para uma intromissão sem precedentes do judiciário na política. E uma intromissão que, além de indevida, carrega junto um grau de discricionariedade, de arbitrariedade, que lança, por assim dizer, um véu de medo e desconfiança em todo o jogo político e eleitoral. Um véu que contamina toda a sociedade. Precisamos voltar com urgência à normalidade. E com a ajuda de todos, e de cada um, de vocês, nosso, voltaremos a essa normalidade. Muito obrigado.